Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone está aí, o DDD 99, que eu morava antes em Imperatriz, Maranhão. Então, DDD 99, o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui gratuitamente, basta entrar em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente, coloco você também em um grupo para você receber esse material toda semana gratuitamente. Não é grupo de bate-papo, não é grupo onde você vai ver um monte de áudio, de vídeo, nada disso. É um grupo exclusivo para me enviar para você o material da Escola Bíblica Dominical toda semana gratuitamente. Então eu mando, além dos slides, eu mando também material escrito, comentários de outras revistas, de outras editoras, que vai ajudar você a melhorar o seu entendimento dentro da lição. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Betel Dominical Adultos, ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. O comentarista deste trimestre é o bispo Abner Ferreira, e nós já estudamos na lição 1, ordenança para crer e descer as águas batismais, na lição 2, ordenança para participar da ceia do Senhor, na lição 3, ordenança para congregar e prestar culto racional, na lição 4, ordenança quanto à contribuição financeira, lição 5, ordenança para uma vida de vigilância e oração, na lição 6, ordenança para uma vida de obediência e submissão. Na lição 7, ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. E hoje vamos estudar a lição 8, ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Primeiro, confessar os pecados. Não é só confessar para você adquirir perdão. Veja bem, essa confissão de pecados significa que você tomou uma iniciativa de se arrepender. Então você vai, confessa o pecado, toma a firme decisão de deixar de praticar este pecado, e aí então você estará se arrependendo, porque sem arrependimento não há perdão. E o arrependimento implica você reconhecer que está em pecado, confessa esse pecado diante de Deus, e você toma a firme decisão de deixar esse pecado. Não adianta nada confessar e continuar no pecado. O outro assunto é perdoar aquele que nos ofende. E muitas vezes isso envolve perdoar até a si próprio. E tem uma condição: para que Deus nos perdoe, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, precisamos do perdão de Deus. Subtópico 1, a necessidade do arrependimento. Subtópico 2, a necessidade da confissão do pecado para o perdão. Subtópico 3, o constante pedido de perdão. Tópico 2, o credor incompassivo. Subtópico 1, o perdão exige reciprocidade. Subtópico 2, o perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Subtópico 3, a nossa dívida era impagável. Tópico 3, perdoai-vos uns aos outros. Subtópico 1, Jesus ensina o caminho do perdão. Subtópico 2, o perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. Subtópico 3, o perdão precede a adoração. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa impressionante lição e maravilhosa lição. O textual da lição está em Marcos 11:25, que diz: E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então veja que é condicional o perdão de Deus. Se nós perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus também nos perdoa. Se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus também não nos perdoa. Se você guardar a ofensa de alguém e ficar com mágoa, com rancor, olha aí o que vai acontecer. Toda vez que você pecar, você ofender a Deus, você for pedir perdão, Deus não vai te perdoar.
Olha só, então tem gente que tem anos e anos e anos e anos que confessa a Deus, pede perdão pelos seus pecados e Deus não perdoa. Por quê? Está vivendo com rancor, com mágoa no coração. Tem gente que vive aí renovando essa mágoa, esse rancor, né? Às vezes a pessoa nem lembra mais se falou alguma coisa, se ofendeu, nem lembra, tem tantos aí, 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Mas a pessoa ainda maquina isso no coração, ainda está lembrando, ainda está com raiva ainda está com ódio, ainda está com mágoa, está ferido. Veja só, então você fica prendendo o outro no reino espiritual e você fica mais preso que ele ainda, porque não consegue receber perdão de Deus. E se você ofendeu alguém, sabe que ofendeu, a pessoa está com raiva, a pessoa está com ódio, está magoada, está rancorosa por causa disso. Olha aí, você está impedindo aquela pessoa também de viver uma vida tranquila com Deus, de ser abençoado por Deus, e você está deixando de ser abençoado também, que está preso nesse causar o mal do outro, causar o ódio do outro, o rancor do outro. Então, sempre a solução, imediatamente, vá lá, peça perdão, imediatamente, perdoe. Verdade? O perdão é uma ordenança bíblica e precisamos exercitar o perdão nos nossos relacionamentos. Então, veja, é uma ordem, né? Jesus está dizendo, perdoai. É uma ordem, está no imperativo. Não é um pedido nem um conselho. É uma ordem. Então, em nossos relacionamentos diários, né, temos que sempre estar praticando esse perdão. Olha, um casal, me imagine quantas ofensas aconteceram durante a vida inteira. Então, deve-se resolver isso, não deve haver mágoa, não deve haver rancor. Nosso relacionamento com a esposa, relacionamento com o esposo, relacionamento aí com os filhos, relacionamento com a família em geral, não deve haver esse rancor, essa mágoa. Sempre devemos estar vivendo em paz com todos, em perdão, misericórdia. E Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos, temos que orar por eles. Veja bem, temos que abençoar os nossos inimigos. Então, temos que exercer esse perdão cotidianamente. Textos de referência. E nós vamos ler 1 de João, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então veja, comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E olha, qualquer pessoa que disser assim, não tenho pecado, já está pecando, porque está mentindo. Todos nós pecamos. Não só os ímpios, mas também os crentes. E aí tem a condicional. Se confessarmos, né? Então nós nos arrependemos, pedimos perdão e decidimos combater esse pecado, vencer esse pecado, não continuar no pecado. Então, se confessarmos, então o que vai acontecer? Seremos perdoados, seremos purificados, seremos limpos. A introdução da lição diz: uma das características mais marcantes da comunidade dos discípulos de Cristo é o fato de terem sido alcançados pela manifestação das riquezas de misericórdia e compaixão de nosso Senhor, expressas pelo perdão divino. Assim, pois, como foram perdoados e ingressaram na comunidade, devem expressar nos relacionamentos interpessoais o perdão que receberam, pois é o que o próprio Senhor Jesus Cristo ordenou. Mateus 6, 14 a 15, 18, 35. Então, vivemos numa comunidade onde todos foram perdoados. Veja só, todos temos algo em comum, ou seja, todos nós ofendemos a Deus, todos nós pecamos contra Deus, todos nós
temos o benefício de que Jesus pegou sobre ele os nossos pecados e levou na cruz, morreu em nosso lugar. O juízo que era para nós, ele levou sobre ele. Então todos nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Todos nós fomos perdoados através do sacrifício de Jesus Cristo. Todos nós temos o Espírito Santo que foi nos dado aí quando nós ouvimos o Evangelho e cremos nesse Evangelho. Quando nós então recebemos o perdão, nós confessamos naquele dia, nós nos arrependemos, pedimos perdão, confessamos. Né? A maioria das pessoas até chora ali na hora que está se convertendo. Ali a pessoa está o quê? Tendo um convencimento do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pessoa já imediatamente pede perdão a Deus. E aí começa uma vida nova, agora totalmente perdoado de seus pecados. Mas agora vai ter uma luta cristã contra o pecado durante toda a nossa vida. Então agora, se nós fomos perdoados, nós também temos que perdoar a todos. Veja bem. Então é recíproco o perdão, né? Então nas nossas relações interpessoais, ou seja, a relação uns com os outros, nós vamos praticar aquilo que nós recebemos. Recebemos o perdão? Pois também vamos perdoar. Estamos fazendo alguma coisa demais, alguma vantagem? Não. É uma ordem de Jesus, nós só estamos obedecendo. Tópico 1. Precisamos do perdão de Deus. O significado de perdão é remissão de pena, não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou uma ofensa. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. A doutrina bíblica do perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O perdão de Deus para nós remove a culpa e restaura nossa comunhão com Ele. Daniel 9:9, 2 Coríntios 5:19, 1 João 1:9. Assim, o perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado cometido e a aceitação do pecador. Então veja que o perdão, ele cancela a dívida, ele apaga a dívida, né? Aí a palavra remir, no caso dos nossos pecados, o sangue de Jesus, né? Purificou, limpou. A Bíblia diz assim, seus pecados jamais me lembrarei. Olha aí, acabou, foi apagado. Por isso que nós temos um relacionamento com Deus. Porque em Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, nós somos limpos, purificados, remidos. Então Deus não se lembra mais, não existe para Deus mais os pecados que cometemos no passado. Agora, no presente pecamos, então nós vamos, o que diz a palavra de Deus aí, 1 João? Nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então nós vamos ao Pai através de Jesus Cristo. Pedimos perdão imediatamente. O perdão é concedido e é esquecido o pecado imediatamente. Então o perdão é o quê? O aceite do pedido de desculpas, do pedido de perdão. Então nós perdoamos e temos que fazer de tudo para esquecer. Muitas vezes não vai ser possível esquecer, mas aquela valorização daquilo vai ter que ser diminuída, né? E nada melhor do que o tempo para apagar definitivamente, nós nem lembrarmos mais. Agora existe um grande problema. Na maioria das vezes, as mulheres têm mais a tendência de guardarem alguma coisa do passado. E isso é terrível, eu preciso que elas se esforcem mais ainda, né? Porque às vezes o marido chega em casa, a mulher está nervosa, brava, aí, às vezes até chorando, e você fala, mas o que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa? Vai conversar, ela lembrou de que você falou com ela uma coisa que a ofendeu há 20 anos atrás, ou alguma coisa que você fez. Veja só, acontece isso, acontece muito, por incrível que pareça. Então, olha só, o crente tem que tomar cuidado com isso, não guardar mágoa, não guardar rancor, resolver essas coisas pendentes, resolve logo e acaba com isso.
Quem não perdoa está causando um mal, tanto espiritual, quanto sentimental, quanto físico. Tem muita gente doente porque não conseguiu perdoar alguém. Quantas pessoas morrem até do coração? Por quê? Por causa de mágoa, de rancor guardado. Impressionante isso. A pessoa nem consegue dormir mais direito. Então tome cuidado com isso, porque tem muita gente com a vida destruída devido à falta de perdão. Tópico 1, subtópico 1, a necessidade do arrependimento. Quando da primeira pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, várias pessoas ficaram com seus corações aflitos ao ouvir o que Pedro lhes dizia e perguntaram: que faremos? A exposição da palavra e a ação do Espírito Santo produziu em alguns o interesse em saber o que deveriam fazer para serem salvos e aceitos por Deus. Atos 2:21. A resposta foi: arrependei-vos para perdão dos pecados. Atos 2:37-38. Ou seja, voltem-se para Deus. Vemos que o perdão de pecados está intimamente conectado ao arrependimento. Atos 3:19, 5:31. A chamada ao arrependimento também faz parte do anúncio de Jesus Cristo no início de seu ministério. Marcos 1:15. O amor de Deus é tão grande para conosco que até mesmo o arrependimento é resultado de sua bondade. Romanos 2:4. Não devemos, pois, desprezar tão imensa bondade. Então veja, o teor principal da pregação de João Batista era o que? Arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque o reino de Deus está entre vós. Então, Jesus pegou a mesma mensagem. Arrependimento de pecados, conversão. Então, é decisão, firme decisão de confessar o pecado, deixar o pecado. Mas para isso acontecer, é preciso reconhecer que é pecador. Muita gente peca, mas pensa que está tudo bem. Não se arrepende, não sente necessidade e vai vivendo a vida em pecado, na prática do pecado constante. E uma das coisas que o Espírito Santo faz para quem abre o coração para Deus é exatamente convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, em intimidade com o Espírito Santo, sempre nós vamos ser convencidos, sempre nós vamos ter certeza: estou em pecado, preciso tomar a firme decisão de confessar esse pecado, de deixar esse pecado, de pedir perdão por esse pecado, de mantermos a comunhão com Deus. Então não existe arrependimento sem reconhecer que é pecador, que cometeu pecado, sem confessar esse pecado e sem tomar a firme decisão de deixar esse pecado. O arrependimento envolve tudo isso. Veja que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos conduz a isso. Ele vai nos revelando esse pecado, nos conduz a esse arrependimento. Veja só. E tem gente que faz o quê? Resiste. Tem gente que endurece o coração e não vai se arrepender, não vai tomar a decisão de deixar aquele pecado, não vai confessar, não vai reconhecer que é o pecador. Então está o quê? Resistindo ao Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 2, a necessidade da confissão do pecado para o perdão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos dela. Romanos 3:23. No entanto, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28:13. A restauração está reservada aos que confessam e deixam. A confissão é uma admissão para uma mudança de vida. A confissão de pecado é feita a Deus por meio de seu Filho Jesus. Davi reconheceu: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Salmos 32:3. Davi também abriu a sua boca e disse tudo sobre os seus pecados e transgressões. Apaga todas as minhas iniquidades. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51:9, 11-12. Como é agradável a Deus um coração quebrantado e contrito.
Então veja, ninguém pode experimentar a glória de Deus se não tiver um arrependimento de pecados. Todos pecaram. Então, destituídos estão dessa glória de Deus. Todos necessitam, então, de ouvirem a palavra de Deus, abrirem o coração para Deus, crendo nesta palavra pregada, o Evangelho, como está aí em Efésios 1,13. Então você ouve a pregação, aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha aí, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então você ouve a pregação do Evangelho, você crê nessa pregação, e aí o que acontece? Você agora abre o coração para Deus, e o Espírito Santo vem e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você sente a necessidade de pedir perdão, você sente a necessidade de se arrepender, de deixar esse pecado. Olha só, esse arrependimento envolve isso, não é só confessar. Tem gente que acha que chegou lá na igreja, ajoelhou, pediu perdão a Deus pelo pecado, pronto, vai lá tomar Santa Ceia, tá tudo bem, e volta depois para o mesmo pecado. Isso não é arrependimento. Isso pode ser até um remorso, mas não é arrependimento. Arrependimento envolve o quê? Sentir que é pecador, que pecou, confessar, e envolve o quê? Deixar esse pecado. Então, a partir de agora, não vou mais cometer, vou combater, vou vencer esse pecado. E o Espírito Santo vai me ajudar. Então, o crente pecou imediatamente. Pede perdão. Se reconheça pecador. Analise e fale, eu pequei, eu fiz isso. Pede perdão, confessa. E toma a decisão, Senhor, me ajuda, eu não quero mais cometer esse pecado. Me ajuda a mudar isso, a vencer esse pecado. E não volte a cometer esse pecado, lute e vença, porque você tem o Espírito Santo para te ajudar. Nós vemos aí várias vezes, né, que Davi pecou, né? E não foi uma vez, nem duas, nem três, nem 10, nem mais. Mas ele sempre estava ali, reconhecendo diante de Deus que era um pecador e precisava da misericórdia de Deus, precisava do perdão de Deus. Quando ele não fez isso, né, tentou esconder, tentou encobrir o pecado, né, Deus mandou o profeta Natan lá falar com ele. Né, ele era digno de morte, na verdade, mas Deus o perdoou devido ao seu arrependimento e, infelizmente, né, a sua família pagou por isso. Toda a sua família pagou alto preço devido ao pecado de Davi. Veja aí, Tamar foi estuprada pelo seu irmão Aminon. Absalão vai e mata seu irmão Aminon. Absalão se revolta contra Davi, quer tomar o governo, né, o reinado. Naquela rebelião vai Joabe, que é primo, né, de Davi. Então, mata Joabe. Depois, quando Salomão começa a governar e Adonias quer tomar o lugar de Salomão, Salomão manda matar Adonias. Olha aí, 3 filhos, né, assassinados na mesma família. E depois Salomão ainda vai se desviar indo à idolatria. Olha só, toda a família atrapalhada. Depois o filho de Salomão, o Roboão, ainda na sua soberba, né, faz com que o governo, o país, o reinado seja dividido em 2, né, parte sul de Judá, parte norte Israel. Aí vão as 10 tribos ficarem separadas das 2 tribos, ficam apenas 2 tribos com Roboão, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. É uma divisão política, muitas vezes a pessoa olha assim a divisão geográfica, né? Mas acontece que tem uma tribo lá no sul que também faz parte das tribos que se revoltaram contra Roboão, que é a tribo de Simeão. Essa tribo também faz parte do reino dividido, né, que tinha a capital Samaria lá no norte. Mas a tribo de Simeão é ao sul, veja bem, abaixo da tribo de Judá. E olha que isso só foi concedido devido à aliança que Deus tinha com Davi, de preservar, né,
sempre teria um descendente de Davi no reinado ali de Jerusalém e, consequentemente, é claro, da tribo de Judá. Então veja que a família de Davi toda foi amaldiçoada devido ao seu pecado. Então o pecado sempre tem consequências funestas. Se você roubar alguém ou matar alguém, Deus pode perdoar você, pedir perdão, se arrepender realmente, decidir não fazer nunca mais, tudo bem. Deus te perdoou, mas você vai para a cadeia do mesmo jeito, porque existe consequência. Pecou, tem consequência. Então lembre-se, não pode encobrir, não pode esconder o pecado. Tem que confessar o pecado, reconhecer que é pecador, confessar, tomar a firme decisão de deixar. Aí sim, é o arrependimento. Aí Deus perdoa. Tópico 1, subtópico 3, o constante pedido de perdão. É possível que se levante uma questão. Se Deus diz que não se lembrará mais de nossos pecados, Hebreus 8:12, então por que deve continuar pedindo perdão mesmo após a conversão? Esse texto de Hebreus está retratando o contraste entre a antiga e a nova aliança, estabelecida pelo Senhor, que traz verdadeiro e definitivo perdão. Mas, enquanto estamos neste mundo, ainda não alcançamos a medida da estatura completa de Cristo, Efésios 4:12. Não vivemos mais na prática do pecado como seus escravos, mas continuamos com a possibilidade de pecar. Por isso, a necessidade de constante vigilância e oração. Continuamos pedindo perdão não pelos pecados de antes da conversão, mas pelos cometidos após a conversão no dia a dia. Confessamos e pedimos perdão todas as vezes que somos confrontados ou percebemos que agimos de forma contrária aos princípios bíblicos. Faz parte do processo da santificação. Então, para você entender, olha bem, quando Jesus lavou os pés ali, os apóstolos, está lavando então, os pés de Pedro, Pedro disse que não queria que lavasse, e Jesus disse que se não lavasse, ele não teria parte com ele. Então ele disse para lavar tudo, lavar a cabeça, os pés, lavar tudo, já que era para ter parte com Jesus, ele queria que lavasse todo o corpo, lavar tudo. Então Jesus explica, olha Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, ela traz limpeza, purificação. Agora, vocês precisam ser lavados aquilo que tem contato com o mundo. No caso ali, Jesus estava fazendo um trocadilho de palavras, Tinha um sentido físico, tinha um sentido espiritual. O que tinha contato com o mundo, ou seja, com o chão, no mundo era o pé, que estava sempre na sandália, não era um calçado fechado, estava sempre com o pé sujo de poeira. Então, precisava sempre estar sendo lavado. Agora, Jesus está dizendo que nós temos um contato com o mundo, um contato diário com o mundo. Nós andamos por aí, ouvimos as pessoas falarem alguma coisa. Você vai assistir um jornal na TV, não tem só o jornal, tem também propagandas, muitas vezes até pornográficas. Você vai assistir um filme, muitas vezes tem cenas também pornográficas. Você está no trabalho, você escuta coisas que não são para um crente ficar escutando, Muitas vezes você acaba falando, comentando alguma coisa. Então, sempre nós vamos tendo um contato com o mundo e esse contato é que nos suja. Esse contato nos faz pecar. Então, isso aí precisa ser lavado todos os dias. É isso que Jesus está falando ali, explicando para Pedro, que Pedro não entendeu nada na hora, Mas olha só, nós temos que todos os dias analisarmos, fazermos oração. A primeira oração nossa sempre tem que ser arrependimento de pecados. Quando nós nos ajoelharmos ali para orarmos, ou estivermos deitados, ou em qualquer lugar, dirigindo, não importa, vamos orar. Então, primeira coisa, primeiro é lembrar do pecado, confessar o pecado, pedir perdão pelo pecado, se arrepender pelo pecado. E a primeira oração sempre deve ser essa. Porque o que faz a divisão entre nós e Deus é o pecado. Está em Isaías 59:2, Vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Usa a palavra iniquidade aí, que o pecado
Geralmente o pecado repetido, praticado, né, vira uma iniquidade. Então isso faz divisão entre nós e Deus. É preciso retirar essa barreira. Quem é que retirou a barreira entre nós e Deus? Jesus Cristo, seu sacrifício. Então nós vamos, através de Jesus, chegarmos ao Pai. Sempre através de Jesus, que é Jesus que levou os nossos pecados sobre ele. E é todos os pecados que nós cometemos em nossa vida. Então o que nós vamos cometer ainda, ele já levou. Mas nós precisamos continuamente desse arrependimento. Nós precisamos continuamente dessa lavagem, dessa purificação. Senão, não teríamos uma vida realmente cristã. Se a gente pecar e não se arrepender, que vida cristã é essa? Você continua na prática do pecado, gostando do pecado, amando o pecado? Ah, não, porque Jesus morreu e levou meus pecados na minha vida toda. Então eu posso pecar. Paulo diz, continuaremos nós no pecado? Vamos pecar para que a graça abunde? É claro que não, Paulo está dizendo isso. Cuidado com esses ensinos calvinistas aí, que são antibíblicos. Pessoas que acham que está salvo para sempre, pode viver do jeito que quiser, pode pecar à vontade e viver na prática do pecado. Cuidado com isso. Tem muita gente indo para o inferno por causa disso. Então o cristão não pode viver na prática do pecado. Ele não pode insistir em continuar no mesmo pecado sempre. Temos que combater, reconhecermos o pecado. Temos que confessar esse pecado e temos que nos arrependermos desse pecado. Tópico 2. O credor incompassivo. A parábola de Jesus sobre o credor incompassivo, Mateus 18, 23 a 35, nos fala figuradamente sobre o perdão divino, dando-nos uma resposta ou uma instrução correta do procedimento do cristão para com seus semelhantes, assim como fomos perdoados por Deus. Efésios 4, 32. Então nós vamos ver aí alguém que recebe o perdão, mas não perdoa o outro, precisa do seu perdão. Vamos ver que aquele que foi perdoado não merecia o perdão. Aí ele vai ao outro e acha que o outro não merece o perdão, então não perdoa. Mas como? Se ele não merecia e recebeu o perdão, ele também, vendo o outro que não merecia, deveria perdoar. No nosso caso, nossa dívida era impagável, né? Mas por amor, Deus enviou seu Filho e ele deu a vida por nós, morreu em nosso lugar. Nos amou primeiro, né? Amou os pecadores, chamou pecadores ao arrependimento. Então, tópico 2, subtópico 1, o perdão exige reciprocidade. A falta de reciprocidade mostra a ausência de reconhecimento e justiça. A reciprocidade significa dar e receber, por isso, é uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. Quando a pessoa não paga na mesma moeda o que recebeu de compaixão e misericórdia, como fez o servo perdoado pelo seu senhor, ao encontrar com o conservo, ser recíproco é ter uma pista de mão dupla para lá e para cá. A lei da retribuição é uma das formas de dizer muito obrigado, fiquei feliz com o que você fez. A falta de reciprocidade mostra um coração endurecido para o perdão, mostra ingratidão e egoísmo, só pensa no vem a nós. Mostra uma consciência fraca e enferma. Mateus 18, 28 a 30. Então veja, aquele homem foi perdoado. Ele tinha uma dívida impagável, não tinha como ele pagar. Uma dívida grande. 10.000 talentos. Ou seja, 60 milhões de dias de trabalho. Quanto você ganha por dia? Olha, vamos que você ganhe R$100 por dia. Veja aí, 60 milhões vezes R$100. Olha a dívida, o tamanho da dívida daquele homem. Era impagável. E ele foi perdoado. Mas quando chega o outro que deve a ele uma dívida pequena, o outro devia apenas 100 dias para ele de trabalho. Veja a diferença. Ele foi perdoado por 60 milhões de dias de trabalho. O outro que devia só 100 dias de trabalho para ele, ele não perdoou. Mandou prender o homem. Olha só, por causa dos 100 dias de trabalho. Enquanto ele
tinha uma dívida impagável e foi perdoado. Então é importante entendermos isso. Nós devemos olhar para a nossa vida, tantos pecados que cometemos e fomos perdoados. E aí a pessoa comete uma ofensazinha para nós, qualquer coisinha, e nós queremos guardar mágoa, queremos muitas vezes até ir à forra, né? Queremos aí vingança, queremos que a pessoa sofra porque nos ofendeu, não sei o quê. Veja bem, e se Deus falar assim, você então não perdoa não, aquele perdão que eu lhe dei eu vou voltar a sua ofensa a valer, eu não vou mais conceder aquele perdão que eu lhe concedi. Veja aí, o rei da parábola fez isso, chamou aquele homem e disse, você não perdoou não, aquele que devia 100 dias para você? Então, você vai ser preso e vai ficar me devendo aquele perdão que eu lhe dei e retirei. Então veja, ele não valorizou o perdão que recebeu e ainda não perdoou aquele que lhe devia, que era uma quantia insignificante comparada à quantia que ele recebeu de perdão. Tópico 2 sobre tópico 2. O perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Olhando pelo lado humano, nenhum dos dois merecia ser perdoado, nem o servo, nem o conservo, porque eles tinham uma dívida real que não foi paga. Por isso o perdão vai além do nosso entendimento, pois o merecimento não é computado, mas é o amor, a graça e a misericórdia de Deus que fazem acontecer o perdão em nossas vidas. Assim, a parábola nos alerta que, na comunidade messiânica, as riquezas da compaixão e misericórdia de Deus são refletidas nas relações pessoais de seus membros. Afinal, só fazemos parte do povo de Deus por causa do perdão divino. Então, impõe-se a cada discípulo de Cristo a consciência e a disposição para perdoar. Então, veja, o perdão não envolve merecimento. Ninguém perdoa, porque merece perdão. Não. Perdoamos por amor, porque Deus nos perdoou por amor. Olha aí, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, nós sendo pecadores, e Ele nos perdoou. Agora, nós temos que sermos recíprocos, temos que amar também as pessoas, porque é o mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amor vertical. Amar ao próximo como a nós mesmos, amor horizontal. Veja só, é uma ordem, não é um pedido nem um conselho, é uma ordem que nós temos que obedecer. E é condicional, se nós perdoamos, somos perdoados. Não perdoamos, não somos perdoados. E não envolve merecimento, nós não perdoamos alguém porque ele merece. Não, perdoamos porque amamos. O amor é que impulsiona o perdão. Não existe vida cristã sem amor. Não tem como ser cristão sem amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todos, sobre tudo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Olha aí, até envolve o amor por nós também. Como é que a pessoa que não se ama vai também perdoar alguém, vai amar alguém? Então é preciso que você aprenda também a se perdoar, a se amar, para poder amar os outros. Então isso é graça, né? É misericórdia, é amor de Deus para conosco. Então veja que Deus olhou, não havia um justo sequer. Todos estavam na mesma condenação, todos pecadores. E Deus nos amou de uma tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós fôssemos o quê? Salvos, perdoados. Tópico 2 sobre tópico 3. A nossa dívida era impagável. Uma dívida enorme, fora das nossas possibilidades de pagamento. Assim como o servo devia ao rei, pois não tinha com o que pagar, apelou pela compaixão do seu senhor. O maior choque do servo foi quando o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Simbolicamente se refere a quando a pessoa se prostra em reverência ao Senhor pedindo misericórdia. O Senhor se moveu de íntima compaixão, libertando-a das suas amarras e perdoando-lhe as suas dívidas, as suas transgressões, que ele próprio levou sobre si, cravando os nossos pecados na cruz do Calvário.
Isaías 53, 5, Colossenses 2, 13 a 14. Então veja, nossa dívida, nossa ofensa a Deus, nossos pecados eram tão impagáveis, não tinha como pagar, não tinha como fazer alguma coisa, porque a palavra de Deus diz que qualquer coisa que nós fizermos com a intenção de conseguirmos perdão de Deus, alguma coisa de Deus, isso é obra morta, não tem valor nenhum. As nossas justiças são como trapos de imundícia, ou seja, são como os absorventes, né? Então veja só, não tem como nós nos auto-justificarmos. O problema de todas as religiões, essas falsas religiões, todas têm a mesma coisa em comum. Elas tentam se auto-justificarem. Elas querem dizer, você faz isso, que aí você alcança a salvação. Você faz isso, que aí você alcança o perdão. Você faz isso, que aí você alcança a misericórdia. Você faz isso para receber a vida eterna. E não é assim. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos e colocou apenas uma condição para sermos salvos. Só é o quê? Fé. Só. Porque nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós, não pelo que nós fizemos, ou fazemos, ou queremos fazer. Não. Jesus fez tudo que era necessário para nós sermos salvos. Ele já fez. Nós só temos que fazer o quê? Acreditar nisso. Como está em Efésios 1:13, né? Aí, ouvimos a pregação, cremos, pronto, recebemos o Espírito Santo, estamos salvos. Então, pela graça, ou seja, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela obra que Jesus fez em nosso lugar, essa é a graça de Deus. Nós somos salvos. Agora, mediante a fé, precisa acreditar. Ter fé no que alguém fez por nós não é obra. Crer não é obra. Nós precisamos só acreditar. Pronto, somos salvos. Veja que esse homem da parábola, ele ficou surpreso. O rei disse, prenda ele, a família dele, os filhos, tudo, até que pague a dívida. Veja só, não tinha chance, estava condenado, assim também nós. Todos nós estávamos na mesma condenação, não tinha como sair. Mas aí vem o que? A misericórdia, vem o que? Amor. Então existe o perdão. Agora, nós temos que olhar para as outras pessoas e perdoarmos também. Não importa o tamanho da dívida, não importa o tamanho da ofensa. Temos que perdoar. Tópico 3. Perdoai-vos uns aos outros. O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens dos nossos relacionamentos. A nossa situação passou pelo perdão de Deus, Colossenses 3,13. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do Evangelho. Olhando pelo lado divino, não há como negar o perdão. Ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. 1 João 4, 20 a 21. Então veja, não há como dizermos somos cristãos se nós não perdoamos quem nos ofende. Por quê? Simples. Se Deus nos perdoou a nossa dívida impagável, se Deus nos amou, e nós temos a obrigação, dever, nós temos que obedecer a palavra de Deus, a ordem de Deus, que é perdoar os outros também. Está escrito na palavra de Deus, bem claro, se alguém nos ofende, nós temos a obrigação de perdoar, temos o dever. Perdoai, está escrito aí, é imperativo, é ordem. Se alguém te ofendeu, perdoa. Então, olha, rancor, mágoa, né? Tudo isso é uma raiz que vai formar uma árvore dentro do seu coração e isso aí vai atingir todo mundo que estiver à sua volta. Você está se envenenando todo mundo que está à sua volta por falta de perdão. Então, mude isso, tome a firme decisão, mude isso, aprenda a perdoar, exerça o perdão. Tópico 3, subtópico 1. Jesus ensina o caminho do perdão. A importância do perdão surge porque as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais
estão sempre ferindo umas às outras, voluntária ou involuntariamente, com palavras agressivas ou ditas fora de hora, por atitudes inconvenientes ou comportamentos incompatíveis e capazes de machucar ou ferir os sentimentos da outra pessoa, ou até mesmo por desleixo ou omissão das suas responsabilidades. Normalmente se consegue o perdão, mas a confiança fica abalada e é difícil de conquistar na plenitude anterior. Jesus disse que é preciso perdoar as ofensas dos outros para ser perdoado pelo Pai Celestial. Mateus 6, 14 a 15. Perdão não é para questionar o merecimento ou não, é para produzir restauração, é misericórdia. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, Mateus 6,12, que devemos tratar os nossos pecados, mas também estar dispostos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Veja que nós somos um edifício, né? A igreja é um edifício em construção. Cada crente é uma pedrinha nesse edifício, né? A pedra angular é Jesus Cristo. Veja que pedras têm arestas. Então, nos nossos relacionamentos interpessoais sempre vão existir aí os arranhões, né? Sempre. Não tem como a pessoa viver toda a sua vida sem ofender ninguém, sem causar qualquer problema, né? Qualquer ofensa. Não tem jeito. Então, um dia vai acontecer. Muitas vezes, a maioria das vezes, essa ofensa é involuntária. A pessoa não teve a intenção de ofender outra pessoa, mas falou de uma maneira errada, de um jeito errado, usou a entonação da voz de maneira errada, né? Às vezes escreveu e a pessoa lá entendeu de outra maneira. Então, isso aí pode causar aí uma desavença, né? Pode ser motivo da pessoa achar que é uma ofensa. Então, o que é necessário fazer sempre é pedir perdão, perdoar, é tentar de todas as formas consertar, né? Se a pessoa se sentiu ofendida, peça perdão, conserte, arrume isso, né? E vamos seguir em frente. Agora, muitas vezes a pessoa perdoa, mas fica com o pé atrás daí para frente. Então, quer dizer, não perdoa direito, né? Perdão envolve um esquecimento, o deixar. Não vai ter um esquecimento total, mas o perdão tem que envolver voltar ao que era antes de haver ofensa. Aí existiu o perdão realmente. Então, o perdão não envolve merecimento. Nós não perdoamos porque a pessoa merece, mas porque nós amamos, porque Deus nos deu a ordem de amarmos até os nossos inimigos. Temos que abençoar até os nossos inimigos. Temos que orar pelos nossos inimigos. Imagine. Então, deve haver sempre o perdão. Então, você tome cuidado. Nós estamos numa época aí, vem aí a política, né? Aí começa aquela coisa na internet e tal. Brigas, discussões, tome cuidado com isso. Isso pode afastar você de Deus, afastar da comunhão com Deus, pode prejudicar a sua vida espiritual. Então, cuidado, não se envolva nessas discussões, nessas brigas, nessas divisões, nessas ofensas. Tome cuidado com isso. Então, perdão envolve o altruísmo, é querer o bem da outra pessoa. Sempre olharmos para os outros e queremos que eles estejam bem. Tópico 3, subtópico 2. O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. O perdão é remédio eficaz para curar doenças espirituais, doenças da alma e também do físico, Tiago 5,16. Mas muitos acham esse remédio muito caro e permanecem doentes e sofrendo. A falta de perdão mexe com as emoções, a pessoa fica psicologicamente abalada, fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus. Perdoar não é esquecimento, pois nós temos uma mente que não se apaga facilmente, não é sofrer de amnésia ou mal de Alzheimer, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Filipenses 3, 12 a 14. Perdoar é como um ferimento que deixa cicatriz, mas não sentimos mais a dor. Então veja, ressentimento, mágoa, rancor, amargura, né? Tudo isso, uma raiz que vai produzir uma árvore, que vai espalhar para todo lado à sua volta. Então tome cuidado com isso. Veja bem, não podemos guardar essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento.
Muita gente sofre aí de depressão, né? Por causa dessas coisas do passado, que amarram a pessoa. E isso vai amarrando cada vez mais, vai prejudicando cada vez mais a vida da pessoa. Então existe aí o prejuízo espiritual, atrapalha a sua comunhão com Deus. Existe o prejuízo sentimental, que você vai ficar agora triste, né? Magoado, rancoroso, com ressentimento, vai ficar maquinando isso o tempo todo e vai causar um mal físico. A maioria das pessoas tem problema ou de estômago ou de coração devido a essas mágoas, esses rancores. Pode olhar. Muita gente tem esse problema e é devido à falta de perdão. Então o perdão, ele não vai tirar totalmente, né, aquilo que aconteceu, mas o que nós vamos fazer então? Colocar amor aí. O amor vai corrigir isso, o amor vai fazer com que aquilo ali vai desmanchando, vai perdendo totalmente o valor. Dizem que isso aí é como aquele ferimento, né, que deixa uma cicatriz, mas não dói mais. Mas não é isso não, é mais do que isso. Você passe aí alguma coisa em cima da cicatriz para não ver mais a cicatriz. É isso que nós temos que fazer. Aí é o perdão que Deus quer que nós façamos, que nós pratiquemos. Não deixa a cicatriz para você ficar olhando, não. Passa uma coisinha aí, pronto. Saiu a cicatriz, ninguém está vendo a cicatriz mais, você não nem vê a cicatriz mais. Faça isso. Melhore mais ainda esse perdão. Tópico 3. Sobre o tópico 3, o perdão precede a adoração. Jesus continua a nos ensinar sobre o perdão, pois a nossa adoração deve ser sem obstáculo nenhum. Mateus 5, 23 a 24. Isto é, até para ofertar, se souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, precisa reconciliar com ele primeiro, para depois dar a sua oferta. A nossa oferta de gratidão não tem valor diante de Deus se nós estivermos em paz com o nosso irmão. 1 João 1,7. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. João 4,24. Por isso, Ele exige que a adoração do adorador seja em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Deus com hipocrisia e em litígio com os irmãos. Então veja que o perdão é um sinal de grandeza. O perdão é sinal de amor, de misericórdia. E não existe como adorar a Deus sem amar. O amor está por trás de tudo do cristianismo. Jesus resumiu tudo que estava escrito na lei e nos profetas em uma palavra só: amor. Olha só, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então, o perdão envolve amar. Não tem como ser cristão sem amar. Amar significa dar a vida pelos outros, significa sentir a dor dos outros e significa perdoar a todos. A falta de perdão é um obstáculo. A falta de perdão atrapalha totalmente a sua vida de comunhão com Deus. Vamos ver a conclusão que diz: é dever dos nascidos de novo e membros da comunidade de discípulos de Cristo um viver coerente e digno com a condição de serem novas criaturas em Cristo Jesus. O reino de Deus possui valores diferentes dos adotados pelo sistema do mundo contrário a Deus. Dentre estes valores bíblicos está a relevância da confissão de pecados e arrependimento e a disposição e prontidão em perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Então temos que ter a disposição para sempre reconhecermos que pecamos e irmos até Deus, confessarmos esse pecado, pedirmos perdão e tomarmos a firme decisão de combatermos esse pecado e não voltarmos a cometer esse pecado mais. Isso é arrependimento. E aí também, assim como Deus nos perdoa, nós também vamos perdoar os outros que nos ofendem. Vamos exercer o amor, a misericórdia. Olha, Deus derramou o seu amor em nossos corações. Então nós vamos amar as pessoas, vamos perdoá-las, vamos orar por elas, vamos abençoá-las. Não importa o que elas fizeram. Não é por merecimento, é por amor. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo,
nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, nossa condenação, o juízo de Deus que era sobre nós, veio sobre ele. Ele morreu em nosso lugar. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Veja só, Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E se amou. Deus demonstrou, Deus prova que nos ama. Então, se você acredita nisso, acredita que Ele morreu por nós naquela cruz e ressuscitou, então você agora recebe a salvação, recebe o perdão de Deus. Agora, nesse momento, abra o coração para Deus, creia nesta palavra. Então o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E você agora está diante de Deus pedindo perdão agora. E Deus agora está te perdoando todo o pecado que você cometeu. Tudo que você ofendeu a Deus, tudo de errado que fez, Deus está perdoando agora. Nunca mais vai se lembrar do seu pecado. Ficou para trás, acabou. Deus perdoa mesmo e nem se lembra mais. Não existe mais nenhuma lembrança. Então, você começa uma vida nova com Deus agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. O sacrifício de Jesus foi pelos nossos pecados, mas também por nossas doenças e enfermidades. Receba agora, que Ele já levou na cruz. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, tome em Tuas mãos essas vidas agora que se chegam a Ti, Senhor, estão pedindo perdão agora, estão se arrependendo agora, Senhor, toma, Senhor, em Tuas mãos. Senhor, concede a eles o Espírito Santo agora. Libera, Senhor, o Teu perdão, Teu amor, a Tua misericórdia, concede a eles o Espírito Santo agora. Toca, Senhor, toca neles, que sejam cheios do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Pai, toca neles agora, Senhor, cura, Senhor, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Sai agora toda doença, toda enfermidade, solta essas vidas. Toca, Senhor, toca neles, Senhor Jesus. Vem dando saúde a todos, Senhor. Retira do nosso país, Senhor, todas essas doenças, essas viroses, essas enfermidades, em nome de Jesus. Senhor, abre os nossos corações, derrama mais amor, Senhor, em cada um de nós, para nós perdoarmos todas as pessoas que nos ofendem, Senhor, orarmos por elas, abençoarmos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça aí, dê um like, um joinha aí, se inscreva no nosso canal para esse trabalho ser divulgado para outros também. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos bíblicos a respeito dessa lição, entre em contato conosco. Meu WhatsApp está aí, que é 99991520454, e eu envio para você gratuitamente, via PDF, PowerPoint, Word, todo esse material. E vou colocar você em um grupo, não é grupo de bate-papo, lá não, todo mundo fica postando vídeo, nem áudio, nada disso. É só eu que posto lá o material da Escola Bíblica Dominical toda semana para você, gratuitamente. E é gratuitamente mesmo. Agora, se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, também não tenho emprego secular. Então, se você desejar nos ajudar, R$5, R$10, R$20, R$100, não sei, o que você puder ajudar, nos ajude para pagarmos o aluguel e a nossa alimentação. Não precisa mais do que isso. Então, nos ajude com qualquer quantia, envie uma dessas contas que estão aí, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está o Pix aí. Meu Pix você vê aí, 331-957-811620, que é o meu CPF. Mas lembre-se, eu vou mandar para você o material, você não precisa pagar nada, é gratuito. Tá? Aí apenas uma ajuda que você pode nos dar, mas você não tem obrigação nenhuma de ajudar. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.